Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, nos ombros, olhos castanhos, estou com um batom vermelho e um vestido vermelho. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher com deficiência, sou servidora pública do TRT2 desde 2018. Eu sou dirigente do Sintrajude pela minha primeira gestão, na minha primeira gestão, né? Estou como dirigente, né? Porque dirigente não é meio de vida, é só uma militância que a gente faz. E sou uma das fundadoras do núcleo PCD do Sintrajude. Né? Nessa nossa gestão, a gente construiu esse núcleo que já vem fazendo a gente tem atividades uma vez por mês, pelo menos, onde a gente faz uma formação. A gente sempre tem palestrantes, inclusive a Mayra que vai vir, que estará na mesa amanhã, é uma das pessoas que sempre contribui com as nossas palestras lá. Então, é um curso de formação e que atrai pessoas não só do Sintrajude, mas pessoas do país inteiro. A gente sempre faz questão de dizer que os núcleos de opressões dos sindicatos, eles não têm que ser fechados apenas para os sindicalizados da nossa base, mas tem que servir como meio de apoio, né, para todo mundo. Então, aqui, inclusive, eu estou vendo algumas pessoas que já participaram dos nossos núcleos, do nosso núcleo, das nossas reuniões, e quem ainda não teve a oportunidade de participar, fica aqui o convite, porque são palestras, atividades bem importantes, onde a gente discute alguns temas relacionados aos servidores e servidoras com deficiência, e não só ao serviço público, né? Mas como as pessoas com deficiência enquanto pessoas mesmo, né? Porque às vezes as pessoas desacredibilizam a nossa vivência. Às vezes tem uma pessoa com deficiência e pergunta como que ela está para a pessoa que está acompanhando, achando que a gente não é uma pessoa, né? Que a gente não tem condições de falar por a gente mesmo. Então, é uma das coisas que a gente busca conscientizar lá no núcleo e tem a participação. Por exemplo, o Paulo Falcão, que está nessa mesa, ele participa de quase todas as nossas atividades. E ele é uma pessoa sem deficiência, mas que quer aprender e faz essa luta conosco. Né? Então, fica aqui o convite para as pessoas que estão no YouTube e para as pessoas que estão aqui também, e com e sem deficiência, porque é muito importante que as pessoas sem deficiência participem dessa luta conosco. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Quando que eu comecei a militar como uma pessoa com deficiência? Eu sempre tive as minhas lutas, as minhas ideias políticas, mas eu confesso que eu não me entendia como uma pessoa com deficiência desde sempre, apesar de ter sido uma criança com deficiência e ter passado por diversas dificuldades, como todo mundo aqui que é deficiente já passou. Só que por uma falta de conhecimento ou por uma falta de não querer enxergar o filho como uma pessoa com deficiência também, eu não tive essa consciência enquanto criança. Eu fui ter essa consciência, fui me entender como uma pessoa com deficiência como adulta já. E até hoje, às vezes, eu ainda deixo de lutar por alguns direitos porque eu deixo passar, né? A minha militância começou quando eu fui vítima de capacitismo, e foi um capacitismo institucional. Eu passei no concurso para o TST, para analista do Judiciário. Todas as vagas, elas foram chamadas, restaram 15, de 15 a 20 pessoas, agora eu não vou me recordar mais, foi agora em 2023. Chamaram todas as pessoas da lista e só não finalizaram a lista das pessoas com deficiência, mesmo tendo chamado todas para perícia. E eles disseram que não poderiam chamar porque iam desrespeitar a lei de cotas, porque não ia ter o número de servidores com deficiência a serem chamados ia ser desigual com as outras pessoas.
encerraram todas as listas. E aí a gente começou com uma campanha, que inclusive o Glauber chegou a falar sobre o capacitismo institucional que o TST estava fazendo na Câmara, no Congresso. A gente, hoje, por conta desse movimento que a gente fez, o Romário tem um projeto de lei para que as pessoas, com o fim das listagens do concurso público, se ainda tiver vagas, tem que chamar todas as pessoas com deficiência para esses concursos, porque nós passamos no concurso, né? Só que eles não quiseram chamar as pessoas que, inclusive, eu fiquei sabendo outro dia que pessoas que eles acham que seriam mais problema do que solução. E eu acho que é que se todo mundo tem os meios adequados para trabalhar, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, né? A gente consegue trabalhar muito bem, né? Então, a gente só precisa dos meios adequados. Então, hoje a gente tem uma ação judicial com o MPF. O MPF fez essa ação civil pública, além de uma ação particular, só que a gente sabe que tem um lobby para que essa ação seja julgada improcedente. Isso foi dito pela própria pessoa, pelo próprio juiz que estava julgando. Né? Enfim, mas continuaremos na luta, e se a gente não conseguir por esse meio, a gente vai continuar fazendo a luta e usando a nossa voz para poder conseguir vencer esses obstáculos. E devagar a gente consegue, e a gente não vai retroceder nem em nada do que a gente tem conquistado nos últimos anos, às duras penas. Agora eu vou entrar, e aí, dentro dessa militância também, a gente já fez um debate dentro da Câmara, junto com a deputada Sâmia, para discutir em uma audiência pública as condições de trabalho dos servidores com deficiência, né? Porque a gente tem muitas limitações, apesar de já ter tido um pequeno avanço. A gente ainda tem muitas limitações e uma falta de acessibilidade, inclusive já tem em setores lá do TRT que já teve desembargadores que disseram que eram para deixar aqueles aleijados todos juntos no mesmo lugar para poder desenvolver, porque ali não precisava de ter muita expertise para trabalhar. Então, isso dentro do maior tribunal trabalhista, né? Maior tribunal da América Latina. Então, oi? Da Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, assim, é um capacitismo que a gente não esperaria da Justiça do Trabalho, pelo menos, né? E aí veio principalmente do TST, pelo menos comigo, o maior problema que eu já tive dentro do judiciário foi com o TST. Então, agora, voltando para o tema, o que a gente vai falar aqui é sobre o teletrabalho. O teletrabalho, ele dentro do judiciário, ele ganhou uma grande força depois após a pandemia, né? Que todos os servidores, a maioria dos servidores, porque teve alguns que tiveram que ficar trabalhando ainda na rua, foram para o teletrabalho. E isso não prejudicou as metas, né? Para que as pessoas continuaram cumprindo o trabalho da mesma forma e começaram a produzir mais. E o que isso causou? Isso causou ainda mais um aumento de meta, né? Cada dia que passa dentro do judiciário, as metas elas vão aumentando. E o teletrabalho também passou a ser uma moeda de troca. Muitos servidores, eles têm aumentado por conta própria as metas para se mostrarem eficientes e não perderem o teletrabalho. Inclusive, é uma pressão dos próprios gestores fazerem isso. Eles falam assim, olha, se você não conseguir produzir tanto, você vai perder o seu teletrabalho. E como as pessoas que ficam em teletrabalho, isso eu estou falando de servidores comuns, né? São escolhidos pelos gestores, tem muitos servidores que eles têm sido chantageados, virou uma moeda de troca. Ou você produz mais, ou a gente vai tirar o seu teletrabalho. Ou você faz isso, que a gente vai tirar o seu teletrabalho. O que não deveria ser feito, né? Porque a gente vê que, hoje em dia, com esse aumento de metas, o adoecimento da nossa categoria aumenta mais. Cada dia que passa, a gente vê que
a gente vê um maior número de afastamentos médicos por conta desse adoecimento mental. E como que isso afeta a, os servidores com deficiência? Muitas vezes, essas metas são cobradas dos servidores com deficiência, apesar de não terem que cumprir os 30%. Além disso, eu não sei se já tem em todos os tribunais, mas outro dia, eu participo do comitê do TRT2 para o teletrabalho, porque eu sou uma servidora em teletrabalho, hoje eu exerço a função de assistente de juiz, estou de teletrabalho desde a pandemia. E aí eu participo desse comitê pelo sindicato, sou representante do sindicato no TRT2. Eu não sei se é uma realidade de todos os tribunais, mas dentro do TRT2 eles já estão criando a Smart VT. O que é essa Smart VT? Eu não sei se o nome é esse para todos os tribunais, mas tem o PAI dentro do tribunal, dentro do TRT, que é onde você vê todos os índices das varas. Se a vara está fazendo, tem precatório atrasado, se tem audiência atrasada, se tem despacho atrasado, se o processo já está parado há muito tempo, se tem execução há muito tempo parada, o PAI serve para isso. A Smart VT vai ser um mecanismo de controle das pessoas que estão em teletrabalho. Essa Smart VT, ela vai saber se naquele dia a pessoa fez 20 despachos, 30 despachos, 50 despachos, se não fez despacho nenhum, e vai utilizar essa métrica, ela vai ser como se... ela vai levar em conta as pessoas que estão trabalhando presencialmente. Então, se tem um servidor lá que faz 100 despachos, a pessoa no teletrabalho vai ter que fazer 130 despachos. Só que como que você vai medir isso, sendo que cada um tem uma capacidade de trabalho e se cada um tem uma... E depende também da complexidade do processo. Eu, por exemplo, como faço voto e sentença, tem dia que eu consigo fazer 3 sentenças, mas tem dia que eu consigo fazer mal uma sentença, porque depende muito da complexidade do trabalho que você está fazendo ali. Então, essa Smart VT vai vir para fazer esse controle. E a gente acabou de ver que dentro do Itaú agora, teve dispensa de funcionários, porque eles estavam verificando quantos cliques a pessoa dava. Então, no trabalho, então a gente teve vários funcionários sendo mandados embora do Itaú por esse motivo. Então, essa Smart VT vai funcionar mais ou menos como esse controle que o Itaú fez. Não olhando, não olhando quantos cliques que a pessoa vai dar, mas essa métrica de quantos despachos, votos. Eu perguntei para assistente, não vai funcionar isso, porque o assistente tem um trabalho um pouco diferenciado, porque é um trabalho que demora um pouco mais em quantidade a volume, né? A gente não consegue fazer um volume tão grande quanto as pessoas que fazem despacho, por exemplo. Mas isso vai funcionar para isso. E a gente sabe que toda maldade, ela faz igual rastilho de pólvora, né? Começa no lugar, de repente, ela vai para todos os outros lugares. Então, provavelmente vai chegar isso em todos os tribunais. Dentro do TRT2, hoje, é o balão de ensaio. Então, a gente pode esperar que isso vai acontecer em outros lugares. Então, agora, o teletrabalho, que a gente sabe que muitos servidores querem, que é para cuidar de um filho, de um pai que está doente, levar um filho na escola, ter até uma qualidade de vida melhor, podendo ir numa academia em determinado horário, mas a gente sabe, não precisar enfrentar trânsito. Então, a gente sabe que o teletrabalho, para a maioria das pessoas, é utilizado para isso. Mas agora, com essa pressão de ter que produzir, e a gente não sabe qual o parâmetro que vai ser usado, porque pode ser que seja usado para o melhor servidor que tem ali na vara. E pode ser que... E aí esse cara produz muito, ele faz muitos despachos. E aí, como que você vai medir com alguém que não tem aquela rapidez de trabalho, né? Porque cada um tem um raciocínio.
E aí a gente tem, e aí a gente vai, e esses gestores, para conseguir cumprir metas, e quando a gente cumpre metas hoje, quem ganha são os juízes, porque eles que recebem as licenças compensatórias pela produção da vara, eles vão começar a cobrar mais ainda dos servidores que estão trabalhando em teletrabalho, né? E aí o que vai acontecer é que vai ter um aumento ainda mais, porque quando a gente chega na meta, eles dobram a meta. Quando a gente consegue chegar ali em algum ponto, eles conseguem aumentar mais ainda a meta que a gente tem para cumprir. Então, com esse controle, com esse controle que vai acontecer, a gente vai precisar. Meu Deus, eu falei demais. Então, eu vou ter que acelerar aqui um pouco, tá, gente? Então, com essa necessidade desse controle, o que vai acontecer? As pessoas vão adoecer ainda mais. E aí, a gente tem o teletrabalho, que é para o servidor com deficiência. Ele não contra a resolução 343 de 2020, ela foi alterada pela 571 de 2025, que fala que o servidor com deficiência ou um servidor em condições especiais, tipo, tem um filho doente, ou que tem um filho com deficiência, que está com um pai doente, precisa ter algum auxílio, essas pessoas também podem requerer o teletrabalho, né? Para o servidor com deficiência, não tem esse aumento de meta. Mas se a meta cada vez aumentar no físico, ele vai ter que bater aquela meta e o gestor vai ter que fazer os relatórios ali. Então, esse aumento de meta progressivo das pessoas dentro do trabalho presencial, ele também vai prejudicar a pessoa com deficiência, né? E aí a gente ainda tem um problema que muitas vezes, apesar de ser obrigatório, o CNJ e os tribunais não oferecem os meios adequados. Eu, por exemplo, eu não preciso de um computador acessível, mas eu preciso de cadeira. Eu preciso de outras coisas. O tribunal nunca me perguntou se eu preciso de uma cadeira. Eu que me virei e comprei a cadeira adequada para mim. Então, além de tudo, todos os servidores ainda têm que custear essa aparelhagem. E quando vai uma ação na Justiça do Trabalho, que um funcionário da iniciativa privada pede o pagamento, uma ajuda de custo ou o pagamento das coisas que ele comprou, eles conseguem com uma ação ganhar esses custos, a recomposição desses custos. E a gente não, né? Então, a gente ainda tem mais esse problema, que às vezes a gente precisa de materiais melhores, um computador melhor, uma cadeira melhor, e a gente mesmo tem que fazer. E aí a gente ainda tem a reforma administrativa, né? Que a gente ainda não tem o texto, mas pelo que se diz, né, a Folha de São Paulo, que teve acesso ao texto, vai diminuir para uma vez por semana esse teletrabalho, né? O que vai inviabilizar, inclusive, quem conseguiu construir a vida fora do local de trabalho, por exemplo, quem mora. Eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte, mas sou servidora que mora, mas trabalho para São Paulo. Então, assim como eu, muitas pessoas mudaram de estado, né? Então, e passar o teletrabalho para uma vez só por semana vai ser um grande problema para essas pessoas, né? E aí ainda tem a gratificação de desempenho, que está posta, que já existe no INSS. E aí a gente vai ter gestores que já não gostam de trabalhar com pessoas com deficiência, fazendo a avaliação de pessoas com deficiência. E aí, as pessoas com deficiência, a depender da deficiência, não conseguem produzir tanto quanto uma pessoa sem deficiência. E aí, a gente sabe que tem gestores que simplesmente não querem trabalhar. E aí, como que vai ser esse relatório? Então, a gente precisa lutar também, as pessoas sem deficiência e com deficiência precisam lutar contra a reforma administrativa, até porque essas metas vão ficar piores e as condições de trabalho vão ficar piores. E a gente ainda tem que ter uma luta pela regulamentação da perícia. Eu não sei como é a perícia nos outros tribunais,
porque eu sei que varia de um tribunal para o outro, mas dentro do TRT, por exemplo, para você conseguir um teletrabalho especial na última gestão, eles estavam fazendo com um formulário que era o mesmo do INSS, e com perguntas absurdas. Teve uma pessoa que está dentro do espectro autista, que ela foi perguntada se ela era homossexual, para poder fazer, para perícias, para saber se ela tinha condições ou não de trabalhar. O que é um total absurdo. Para mim, eles perguntaram se eu tinha condições de fazer uma comida, coisas assim. Exato, perguntou esse tipo de coisa, se eu consigo pegar uma vasilha não sei aonde. Então, eles vão perguntando esse tipo de coisa, que é um total absurdo. Então, a gente não tem essa regulamentação. Agora, com esse novo desembargador que está lá no tribunal, ele melhorou a perícia, voltou a ser apenas biopsicossocial. Então, é uma luta que a gente tem que fazer junto ao CNJ para regulamentar essas perícias. Porque essas perícias, por muitas vezes, elas são humilhantes. Então, a gente precisa fazer essa luta para que a gente não precise passar por uma humilhação. Eu, por exemplo, entrei como uma pessoa com deficiência dentro do serviço público. Então, não tinha necessidade nenhuma de eu ter que passar por uma perícia daquele jeito. E a gente sabe que essas perícias elas estão barrando os servidores porque elas querem evitar uma aposentadoria de quem não entrou com uma doença grave, elas querem barrar essa aposentadoria. Então, no fundo, é tudo capitalismo. Para que nós não possamos nos aposentar com os direitos que a gente tem. Porque tem muita gente que acha que é favor, mas não é favor. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa lutar contra o capacitismo institucional, que foi um pouco do que eu falei já, que é que é essa pessoa que dentro das relações de trabalho com as pessoas com deficiência. A gente precisa fazer esse enfrentamento dentro das instituições. E a gente precisa ter um cuidado com a reforma administrativa para que a gente não sofra mais pressão do que a gente já sofre. E aí a gente tem uma PL, que inclusive a gente conseguiu uma relatoria para Mara Gabrilli, que é a PL 300, de 2017, a gente cercou, eu e a Rosana, a gente cercou o Alcolumbre no corredor para que nós, pessoas com servidores com deficiência, possamos alcançar os cargos de gestão do tribunal, porque nós somos pouquíssimos que chegamos lá. E e normalmente não são deficiências graves, ou deficiências são moderadas para leves, né, que conseguem chegar a esses postos, né? Então, depois, na minha fala final, eu completo a minha fala, porque eu falei demais. E obrigada, gente.